Então, muito bem-vindas às conferências das mulheres cristãs. Não sei quantas já participaram alguma vez dessa conferência, porque, na verdade, ela era realizada presencialmente em toda Portugal, e do norte a sul, e mais recentemente começamos a fazer online, de um ano passado para cá, em virtude da pandemia. Este é o nosso 6º ano a percorrer o país, como eu disse, né, com alguns temas, e o tema deste ano ficou aborto oculto, o abortos, né, oculto, e a cultura contraceptiva na igreja cristã. Estou a falar e está entre a gente, aí por isso que está me dispersando um pouquinho, porque eu estou autorizando as entradas para a gente poder ter um público melhor. Pronto, então, o nosso tema deste ano é abortos ocultos, a cultura contraceptiva na igreja cristã. Temos aí oradoras convidadas do Brasil, né? Normalmente as oradoras são a Valdicélia, a Maria Helena e eu, presencialmente, mas este ano tivemos o privilégio de aproveitar essa onda online para poder contar com pessoas também especialistas na área que vão poder falar a respeito desse tema. Eu vou apresentar rapidamente as oradoras. Então, nós temos a Eudália Brasil, não sei quantos, provavelmente a maioria que já conhece, né, a esposa do pastor Paulo Brasil, é cristã, esposa, como acabei de falar, mãe de 3 filhos, do Paulinho, do Davi e da Ana, da Aninha, para gente, e também enfermeira, né, para quem não sabia, ela é da área de saúde. A Isabela Jordão é cristã, é esposa, é mãe da Alice e do Pedro, é dentista, e aqui a gente chama médica dentista, né, então também é da área de saúde. E a Bianca Silva é cristã, esposa, mãe da Gabriela, não é? E também é médica, certo? Sejam muito bem-vindas e queremos agradecer inicialmente por disponibilizar esse tempo para trocar experiências e falar um pouquinho desse tema para a gente. Bem, nós temos, então, 1 hora, basicamente, de apresentação do tema, e logo em seguida, deixa eu só por aqui uma pessoa para também fazer parte. Logo em seguida, nós vamos abrir para perguntas. E como é que vai ser o formato? Nós vamos pedir que quem quiser fazer alguma questão, tem uma mão aí, nas opções que vocês têm aí, e aí vocês podem levantar a mãozinha para poder ligar o som, e se puderem me ajudar a aceitar, se for homem, não aceita, se for mulher, aceita, porque eu estou tentando coordenar aqui a entrada e ao mesmo tempo falando, então se puderem ajudar na... Bom, o evento é para mulheres, então a gente vai aceitar todas as mulheres que pedirem aí para entrar. Bom, então nós vamos projetar aqui o material que foi enviado. Deixa eu só ver sobre o tema. E aí... Vamos ver se está aparecendo, não é este. Só um minuto, por favor. Aqui está. Pronto. Estão a ver aí o material? Sim? Não. Então, provavelmente é que você está no telemóvel, mas a Isabela falou que sim. Está aparecendo, não é? Está no computador, Isabela. Eu estou a ver. Pronto, obrigada. Pronto, então vamos então começar. Eu não sei quem vai começar, se é o Dália, a Isabela ou a Bianca, mas pronto. Então, sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela sua oportunidade de trocar experiências conosco. Então, boa tarde a todas. Nós estamos muito felizes pelo privilégio de estar aqui hoje com vocês, virtualmente, mas estamos juntas. Eu também gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade, porque sem Ele a gente não faz nada disso e não consegue nem mesmo pensar sobre as coisas do alto. Então, Ele é o principal. E também eu gostaria de dizer, assim, né, que nós estamos aqui hoje para falar não do que a gente acha, não é sobre nós, mas é sobre Deus. Tá ok.
É porque eu vou tirar o som de alguns ambientes que tem. Tudo Pode bem. falar, desculpa. Pode falar, Isabela. Então, tudo que a gente vai tratar aqui hoje não é nosso achismo, não é sobre nós, mas é primeiramente sobre o que Deus pensa e sobre a fisiologia do corpo da mulher e do mecanismo de ação mesmo dos contraceptivos. Eu e as minhas colegas, Bianca e Eudália. Então, pode passar o slide. Posso passar? Pronto, só um minuto. Já está? Isso. Então, nós começamos a tratar desse assunto a partir do estudo de um livro chamado Abortos Ocultos. Esse livro, ele foi escrito por uma farmacêutica, ela não é protestante, o nome dela é Ana De Rosa, mas ela trouxe um enfoque muito grande no livro dela sobre a história dos contraceptivos e a fisiologia do corpo, do nosso corpo, né, do corpo da mulher, como ele age no nosso corpo. Eu também queria enfatizar, né, que a gente não vai falar dos malefícios da pílula nos seus efeitos colaterais, que são coisas que muitas pessoas já sabem, é muito tratado hoje em dia, questão de trombose, câncer, infarto, nada disso vai ser tratado por nós hoje, mas a gente vai focar mesmo na questão do aborto, na questão abortiva, e principalmente nas motivações da alma mesmo, como cristãs. Então, você, mulher, né? Você, se fosse feita uma pergunta para você hoje, você é contra o aborto? Se você é cristã, protestante, crê em Deus, crê na Bíblia, você deveria responder que sim, você é contra o aborto. Mas provavelmente, ou você conhece, ou você já usou. Você sabe que muitas pessoas, embora elas sejam contra o aborto, elas já usaram ou sabe de alguém que já usou a pílula anticoncepcional. Eu fui uma delas, por exemplo. E se eu te contar que a história do aborto e da contracepção não é uma história distinta, é uma história que eles andam juntos, certo? Então nós vamos entender o porquê disso. Pode passar. Para entender um pouquinho, nós precisamos saber quando surgiu a pílula e por que ela surgiu. As origens dessa mentalidade contraceptiva vêm de acontecimentos ligados à força política e a forças ideológicas também. A maioria desses acontecimentos era em defesa do controle da natalidade, do controle populacional, porque alguns estudiosos, no caso dos neomalthusianistas, eles acreditavam que o crescimento populacional iria causar um colapso no mundo e não existe, assim, devido à falta de suprimentos, né, de recursos naturais, de alimento para as pessoas. Mas essa ideia, ela não foi muito levada adiante por outras linhas, como a linha marxista-leninista, por exemplo. Então, foi deixado um pouco de lado essa linha. E o que se sabe de fato é que hoje, essa mentalidade contraceptiva que falamos hoje, né, nos nossos dias, ela não é obra do acaso. Ela foi algo construído, passo a passo, foi planejado, foi pensado, foi executado de forma sistemática para que acontecesse. E o que eu trouxe para vocês hoje foi o surgimento da pílula nos Estados Unidos, porque foi a partir dessa revolução que aconteceu lá que as nossas mentes foram mais influenciadas. É o que a gente sabe hoje, é o que a gente vive hoje, foi por conta deles mais. Então, lá em 1914, mais ou menos, um grupo de militantes feministas, cuja líder se chamava Margaret Sanger, elas lutaram e batalharam a favor do controle da natalidade. E essa campanha que elas fizeram foi uma campanha tão forte, se tornou algo tão forte, que foi uma das maiores mobilizações da história dos Estados Unidos. 2 anos depois, essa mesma Margaret Sanger, ela foi presa. E por que ela foi presa? Porque ela abriu a primeira clínica de controle de natalidade, chamada Planned Parenthood. Essa clínica, ela está em vigor até os dias de hoje.
E ela lutava, nessa clínica, ela tinha um enfoque maior a dedicar-se às mulheres que precisavam, que queriam, na verdade, né, evitar a gravidez de alguma forma, ou aquelas que já haviam engravidado queriam provocar o aborto. Então, ela dava todo o suporte a essas mulheres. E é o que acontece ainda hoje, nos dias de hoje. Mas para aquela época, até mesmo o controle de natalidade não era legal, era proibido. E por isso ela foi presa, a clínica foi fechada, e começou-se uma luta em prol dessas questões ideológicas desses militantes. E muitas mulheres que tinham poder, que tinham influência na época, que tinham recursos financeiros, apoiaram a causa da Margarete. O marido dela foi um grande apoiador dela. E ela foi solta posteriormente. Ela foi solta. E quando ela foi solta, começou-se essa revolução, de fato, nos Estados Unidos, e muita gente apoiando. Aí, passou-se o tempo, né? Muitos anos se passaram, mas essa história não morreu. E houve, em 1960, a aprovação da primeira pílula anticoncepcional. Essa primeira pílula anticoncepcional, ela foi aprovada não no intuito do controle da natalidade, porque naquela época ainda era proibido. Ela foi aprovada para tratar distúrbios hormonais. Só que, quando se fazia a venda, havia na bula do medicamento a informação de que ela poderia gerar uma infertilidade. E aí as mulheres, elas começaram a procurar a pílula não para tratar esses distúrbios, mas porque elas queriam de fato a infertilidade, elas queriam de fato a não gravidez, né? Então, houve um boom na venda desse medicamento a partir desses anos, e houve o que nós chamamos de revolução do sexo livre. Essa revolução do sexo livre, ela mudou a mentalidade dos seres humanos e mudou também a forma como as mulheres se comportavam na sociedade. Por quê? Porque agora elas poderiam se relacionar sem precisar lidar com a consequência de uma possível gravidez. Elas poderiam se relacionar sexualmente com os homens, elas poderiam enfrentar o mercado de trabalho de uma forma diferente, elas não precisavam mais se preocupar com o parceiro, se esse homem iria ser ou não o parceiro dela para sempre, ou se ele ia ser ou não o pai dos filhos dela. Então, foi uma revolução muito grande que aconteceu, que culminou no direito da privacidade, que foi um direito ao controle de natalidade, de fato. Em 1965, as mulheres tinham direito a essa privacidade. E esse direito à privacidade e controle de natalidade só gerou, mais à frente, em 1973, o primeiro caso de aborto legal nos Estados Unidos. E a partir desse primeiro caso, houve-se a legalização em diante. Eu não sei quantas de vocês sabem, mas aqui no Brasil o aborto ele é ilegal. Só existem alguns casos que são considerados legais, como estupro e gravidez ectópica, mas eu soube que aí em Portugal é legal, né, o aborto, então só para vocês entenderem que a gente ainda vive um contexto de proibição. Só um adendo, Sibeli, eu acho que está um pouco pequeno o slide para as meninas, porque para mim apareceu pequeno, então se puder aumentar. Ele está em aberto grande aqui no computador. Pronto, eu cliquei em cima dele agora, talvez se vocês clicarem possa aumentar o tamanho. Para mim aumentou. Pronto, obrigada. Tá. Então, prosseguindo, né, a gente pensando nessa questão de que o aborto foi legalizado, todas nós fomos influenciadas de alguma forma por isso, por toda essa trajetória histórica. E é difícil hoje falar para uma mulher, mesmo uma mulher cristã, protestante, que crê na Bíblia, que sabe de tudo que Deus fala acerca da fertilidade, é difícil a gente falar de uma vida sem contracepção, porque isso foi uma coisa que foi sendo inculcada ao longo dos anos, nos nossos avós, nos nossos pais, até chegar em nós. E eu trouxe para vocês um trecho de uma obra bem antiga, uma obra feminista chamada Dialética do Sexo, que diz o seguinte: para assegurar a eliminação das classes sexuais, é preciso a revolta da classe baixa, as mulheres,
e a tomada do controle da reprodução. E isso tudo para gerar a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva, por meios disponíveis, e a ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade. Então, isso era uma ideologia feminista que precisava de uma arma para que acontecesse, para que fosse colocada em prática. E essa arma foi a pílula anticoncepcional, foi uma arma poderosíssima para que esse ideal tomasse força na sociedade e continuasse até os dias de hoje. Bom, depois da gente entender bem esse histórico de como é que a pílula surgiu e como que ela foi utilizada no controle da natalidade, a gente vai entender agora quais os métodos contraceptivos que existem e como é que eles funcionam, como é que eles agem dentro do nosso organismo, e a partir daí a gente vai caminhando o nosso assunto. Então, o que é método contraceptivo? O que é contracepção? É qualquer medida que você tome com o objetivo de impedir uma gravidez, seja uma medida antes do ato sexual ou durante o ato sexual. E os métodos contraceptivos, eles agem numa determinada etapa do nosso processo fisiológico, que é o ciclo menstrual. Então, para que a gente entenda qual etapa que ele age, o mecanismo de ação que ele tem de forma mais detalhada, a gente precisa entender como funciona o nosso ciclo menstrual. O meu objetivo não vai ser abordar o ciclo menstrual de forma completa, até porque ele é um sistema de eventos muito complexo e não nos cabe aqui falar sobre todo ele, mas a gente vai entender as partes importantes para nos clarear em relação ao mecanismo dos anticoncepcionais. Então, vamos lá. O objetivo do nosso ciclo menstrual é preparar o nosso corpo para uma gestação, para uma futura gestação. E tudo começa, eu coloquei ali na imagem, lá em cima no cantinho, tudo começa do nosso ciclo numa glândula chamada hipófise, que fica aqui no centro da nossa cabeça, e ela produz dois hormônios, o FSH e o LH. Não se prendam ao nome. Qual a função desses hormônios? É chegar lá no ovário e estimular o amadurecimento e desenvolvimento dos nossos óvulos, que estão dentro de folículos. Cada folículo tem um óvulo dentro. Vários óvulos e folículos vão se desenvolver ao mesmo tempo, mas vai ter um que é o dominante, ele se desenvolve mais e a gente chama ele de folículo dominante. Enquanto esses óvulos todos estão sendo desenvolvidos, eles vão produzir um hormônio muito importante e muito conhecido por nós, que é o estrogênio. O estrogênio, ele tem algumas ações no nosso corpo para nos preparar para engravidar. Quais são essas ações? Ele age ali embaixo, ó, no canal vaginal, com o objetivo de transformar o nosso muco, o muco vaginal, né, que é produzido pelo colo uterino, ele vai transformar esse muco num muco fluido, bem pegajoso, permitindo que o espermatozoide consiga nadar e subir até ali a nossa cavidade uterina para que ele possa encontrar o óvulo na trompa. Então, uma das funções do estrogênio é esse, transformar o muco num muco fluido e elástico. Outra função é no endométrio, que é essa camada mais interna do útero, é chamada de endométrio. E o que o estrogênio faz no endométrio? Ele faz com que o estrogênio cresça, fique bem gordinho, cheio de vasos sanguíneos, cheio de nutrientes, para quando o bebezinho se formar, ele se implantar ali na parede do nosso útero e ter suprimento para se desenvolver bem. E aí, num determinado momento, esse estrogênio vai ter um pico de produção muito grande, que vai levar, por conseguinte, à ovulação. Então, o folículo que estava com o óvulozinho dentro vai liberar o óvulo vai cair ali na trompa e vai caminhar todo o percurso da trompa até chegar à cavidade uterina. Isso é o ciclo que acontece numa mulher que não teve relação sexual durante o seu período fértil, né? Então, só o óvulo que caminhou, ovulou, o óvulo caminhou pela trompa, chegou à cavidade uterina, mas não houve fecundação. Então, o corpo vai entender que não houve fecundação, não houve geração de vida, nem a gestação, então vai ter uma queda importante de todos os hormônios que estão envolvidos, e com essa queda dos hormônios, aí vai ter a descamação do endométrio. O endométrio não ficou gordinho para receber esse bebezinho e suprir ele de nutrientes.
Agora ele vai descamar e é o sangramento que gera a menstruação. Aí finaliza o ciclo e recomeça novamente lá em cima na glândula hipófise para, quem sabe, no próximo mês poder gerar um bebezinho dessa vez. Então, vamos passar para o próximo e vamos entender agora quando a mulher tem relação sexual durante o seu período fértil, o que acontece. Então, a nossa glândula hipófise produziu 2 hormônios, esses 2 hormônios vão chegar lá nos ovários, vão estimular ele a desenvolver os seus óvulos. Aí vários óvulos começam a se desenvolver, começam a produzir o estrogênio. O estrogênio vai agir lá na vagina e vai tornar o muco da vagina fluido, elástico, que vai permitir com que o espermatozoide possa nadar por ele. O estrogênio vai chegar lá no endométrio, vai engrossar esse endométrio, encher ele de vasos sanguíneos, de nutrientes, para quando o bebezinho se implantar, ele poder se desenvolver. Então, vai ter o pico do estrogênio, o estrogênio vai fazer com que leve à ovulação e em seguida, o folículo libera o óvulo vai cair na trompa, vai caminhar pela trompa. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, houve a relação sexual, o espermatozoide encontrou na vagina um fluido ótimo para que ele pudesse nadar, subir, alcançar o colo uterino e chegar à cavidade uterina. E ele deu sorte ainda de ir para a trompa certa, para a trompa que ocorreu a ovulação. Então, ele vai se encontrar, aí na imagem eu estou colocando o espermatozoide numa bolinha azul, né, e o óvulo na bolinha preta. Então, eles vão se encontrar aqui na trompa, e esse é o momento da fecundação, é a fusão entre o óvulo e o espermatozoide. Para nós, esse é o momento em que a vida é gerada, o momento em que há a fusão do óvulo com o espermatozoide, pois aí, nessa fusão, já forma uma célula que contém todo o código genético para gerar um ser humano completo. Então, aí já tem informação de cor de cabelo, de pele, de altura. Então, toda a informação genética e toda a capacidade para desenvolver num ser humano completo já está aí. É por isso que acreditamos que esse é o momento que a vida é gerada, na fecundação. Então, depois que eles se fundem, eles começam a se multiplicar, se dividir, se multiplicar e crescer de tamanho. Eu representei por essas bolinhas verdes em cacho de uva, bem aí no centro. E aí ela começa a se multiplicar e migra para dentro da cavidade do útero, e então ela chega ali na parede do útero, no endométrio, e ocorre a nidação. Nidação é o termo para a implantação desse ovozinho que já está se desenvolvendo no útero. E ele encontrou um endométrio gordinho, cheio de vasos sanguíneos, cheio de nutrientes, para que ele pudesse dar continuidade no seu desenvolvimento. Então, a gente entendeu agora como foi que aconteceu o ciclo menstrual, como é que ocorreu a fecundação, todas as etapas. Aí agora a gente vai partir para os métodos contraceptivos e eu vou mostrar para vocês em que etapa de todo esse processo que eu mostrei até agora, eles vão agir para bloquear e impedir a gravidez. Então, quais são os métodos contraceptivos que existem hoje? Pode passar para frente. Temos os métodos reversíveis e os métodos definitivos. Os métodos definitivos nós não vamos abordar nessa apresentação, mas são para informação laqueadura tubária e a vasectomia. E os métodos reversíveis, que vai ser o nosso foco nessa apresentação, nós temos 4 grupos. Os métodos comportamentais, os métodos de barreira, esses 2 grupos vão ser abordados por Eudália mais à frente. Os métodos hormonais, que são os métodos que eu vou explicar para vocês como é que eles funcionam, e os sistemas intrauterinos, que Isabela volta a falar para a gente também mais à frente. Então, os métodos hormonais, eles podem ser combinados, ou seja, tem estrogênio e tem progesterona, ou é um método somente de progesterona. Mas como é que eles funcionam? Em que etapa que eles conseguem bloquear e impedir a gestação? Vamos passar para ver. Eles possuem 3 métodos, 3 mecanismos de ação. Pode passar, tá? Eles possuem 3 mecanismos de ação. Quais são eles?
O primeiro é inibir a ovulação. Como é que eles inibem a ovulação? Inibindo a produção daqueles 2 hormônios aqui da nossa glândula hipófise na cabeça. Então, eu botei um X bem grandão aí no FSH e no LH, que são esses 2 hormônios que começam o nosso ciclo, como eu expliquei para vocês mais à frente. Agora, essa questão da inibição da ovulação, nós temos algumas observações, que é onde mora o perigo. Por quê? Quando a pílula foi criada, ela foi criada com altíssimas doses de hormônio. Antigamente se utilizavam até 100 microgramas de hormônio dentro de uma pílula. E essa quantidade de hormônio foi associada a uma grande quantidade de efeitos colaterais, de efeitos adversos, indesejados sempre, né? E aí a gente foi, com o passar dos anos, tentando diminuir a quantidade de hormônio que era utilizado nas pílulas para tentar diminuir a quantidade de efeitos adversos que vinham junto com essa quantidade toda de hormônio. E agora são vendidas formulações de hormônio, para vocês terem uma ideia, de até 15 microgramas. Então, de 100 foi para 15 a dose dos hormônios utilizados mais atualmente. Isso tem alguma repercussão? Tem, diminui os efeitos adversos, isso é uma verdade, mas diminui a eficácia desse mecanismo de inibir a ovulação. Ou seja, mulheres que estão utilizando pílulas e que são numa formulação de tão baixa dose assim, elas têm, em alguns ciclos, a ovulação. E em outros, a ovulação é bloqueada, como o desejado pela pílula, né? Mas em alguns ciclos, ela não vai ser bloqueada e ela vai ovular. Já tem alguns estudos mostrando, através de ultrassonografia, mulheres em uso da pílula bem certinho, e pela ultrassom a gente vê o óvulozinho, consegue constatar a ovulação nessas mulheres, mesmo com o uso da pílula. Então, a inibição da ovulação é o primeiro mecanismo de ação da pílula, só que um mecanismo que não é 100% eficaz. Então, há ciclos em que a mulher ovula. Mais para frente eu vou dizer por que isso é importante. Então, o segundo mecanismo, alteração do muco produzido pelo colo uterino. Eu expliquei para vocês que o muco da nossa vagina, ela tem que estar fluido, bem elástico, para que o espermatozoide consiga nadar por ele. Se ela altera o muco, ele torna ele espesso, grosso, que você não consegue nadar por ele, você fica preso ali. O que é um mecanismo até bom, porque impede que o espermatozoide suba e que, por um acaso, ele encontre o óvulo e fecunde. Então, esse é um outro mecanismo. E o terceiro é a interferência na implantação do embrião no endométrio. Lembra que eu falei para vocês, o estrogênio, aquele hormônio, ele vai agir no endométrio, que é a camada interna ali do útero, e vai engrossar ele, fazer com que ele cresça, tenha muitos vasos sanguíneos, muitos nutrientes, e a pílula vai lá e torna esse endométrio atrófico, deixa ele bem fininho, sem nutrientes, sem vasos sanguíneos, como um solo árido, e que ninguém quer se implantar ali para desenvolver, né? Para desenvolver. Então, vocês vão me perguntar, tudo bem, estou entendendo os mecanismos de ação, mas de onde é que vem o aborto oculto? Como é que ele acontece? Se por um acaso a gente é pega num ciclo em que a gente ovulou, porque não foi eficaz completamente a pílula, a gente ovulou. Então, ovulou, o óvulo está disponível. E tivemos relação sexual com tranquilidade porque estávamos usando a pílula. E teve um espermatozoide muito sagaz que conseguiu, mesmo com aquele muco bem grosso, bem espesso, ele ainda conseguiu subir, alcançar a cavidade uterina e encontrar com o óvulo que foi ovulado aquele mês. Então, houve fecundação. Houve fecundação. E como é que continua inibindo a gestação? Como é que impede de eu engravidar se houve fecundação com esse terceiro mecanismo do endométrio? O ovo-zigoto, que é chamado, né, quando se une o espermatozoide com o óvulo, ele vai migrar, né, para a cavidade uterina e vai se implantar no endométrio. Só que agora ele vai encontrar um endométrio ruim, sem nutrientes, sem vasos sanguíneos, um endométrio atrofiado, e ele não vai conseguir se desenvolver no endométrio desta forma. Então, essa vida que foi gerada ali na trompa, ela foi abortada. E tudo isso acontece sem a mulher
Desculpa, gente, só um instante. Tudo isso acontece sem que a mulher perceba. Por quê? Eu sei que eu estou tomando a pílula, estou tendo relação sexual e não estou engravidando. O que eu sei é isso. Mas o que está acontecendo por detrás e que a mulher não está entendendo e que agora vocês estão tendo oportunidade de entender é que a pílula, ela não inibe 100% a ovulação. Você vai ovular em alguns ciclos com o uso da pílula. E se tiver um espermatozoide espertinho, sagaz, que consiga subir, ele vai fecundar o óvulo, vai gerar uma vida, e essa vida vai ser perdida porque a pílula transformou o seu endométrio num endométrio atrófico, ruim, péssimo para o desenvolvimento dele. Então, houve um aborto, e é um aborto oculto, porque a mulher não percebe, não sabe disso. E aí eles chamam isso de anticoncepcional. Como é que a gente pode chamar isso de anticoncepcional se o efeito dele acontece após a concepção, após a geração da vida? Então é um conceito também errado nesse sentido, porque nem todos os mecanismos são anticoncepcionais. Alguns mecanismos são abortivos, como essa questão do endométrio. E aí, para fugir desse conceito de aborto com anticoncepção, muitas organizações médicas têm tentado manipular a linguagem para fugir desse conceito, e é o que a Isabela vai mostrar para a gente agora. Então, dando continuidade a essa questão de começo da vida, tudo parte do fato de quando começa a vida e no que nós cremos, né? Porque não adianta a gente defender tudo isso que foi posto por Bianca, de que o anticoncepcional, na verdade, ele não está sendo anticoncepcional, não está agindo antes da concepção, mas ele também age após a concepção. E se a gente não crê que a vida começa na união do espermatozoide com o óvulo, nada disso que a gente vai falar aqui faz sentido para essa pessoa que não crê nisso. Mas a embriologia acredita nisso e o próprio Deus trata sobre isso na palavra dele. É o que de fato é a verdade, é onde começa a vida, é onde há, como Bianca falou, a formação de um novo DNA, a formação de um novo ser vivo, a personalidade, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tudo está sendo formado ali, na união do espermatozoide com o óvulo. E muitas pessoas vão defender diferentes pontos de vista, mas é a partir do momento que se cria o relativismo, né? Quando se cria as heresias e a gente dispersa da verdade. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, que há aqueles que acreditam que a vida começa com a fecundação, que é o caso de nós cristãos, acreditamos nisso. A embriologia acredita nisso. E aqueles que relativizam e vão passar a acreditar que a vida começa quando o embrião chega ao útero, ou que a vida começa quando há atividade cerebral no bebezinho, ou quando o feto ele pode sobreviver sozinho, ou há aqueles que digam ainda que a vida só começa no parto, quando o bebê sai da barriga. Então, assim, se a gente for pensar, a gente pode inventar qualquer coisa, quando o bebê começa a falar, quando o bebê começa a se comunicar, e por aí vai o relativismo, né? Pode passar. Eu trouxe aqui um trecho para vocês da Bíblia, que trata muito claramente sobre essa questão. Lá em Salmos 139, 13 e 16 diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então isso é muito claro, né, pra gente, e é muito lindo. Seguindo essa questão da manipulação da linguagem, a gente vai entender
como é que a sociedade ela é enganada, vamos dizer assim. Eles, acho que a indústria farmacêutica, a medicina, seja lá quem for, nos tratam como ignorantes diante de uma coisa tão clara e tão visível, como a que Bianca acabou de falar. Muitos estudiosos, muitos médicos viram tudo isso na faculdade, mas eles não enxergam que tudo não passa de uma manipulação de linguagem. Eu trouxe para vocês aqui a bula de um remédio do anticoncepcional IAS, que é o mesmo fabricante do Yasmin também. É a mesma composição, enfim, a bula é a mesma. E eu trouxe ela... Eita, saiu o slide para mim. Desculpa. Tudo bem. Eu trouxe ela traduzida do inglês para vocês entenderem, porque nos Estados Unidos o aborto ele é legal, ele é permitido. Então não tem problema você colocar lá na bula que um remédio é abortivo, já que o aborto é legal. Só que aqui no Brasil há problema, porque o aborto não é legal. Então eles pegam o mesmo medicamento, traduzem para o português, ocultam informações e manipulam a linguagem de uma forma que você acha que você está tomando algo que não é abortivo, mas na verdade é. Então, a bula do IAS traduzida do inglês diz o seguinte: embora o mecanismo principal de ação seja a inibição da ovulação, até aí ok. Outras alterações do muco cervical, ok, que pode aumentar a dificuldade do esperma entrar no útero, e no endométrio, alterações no endométrio, que pode reduzir a probabilidade de implantação. Se você reduz a probabilidade do ovo já fecundado de implantar no endométrio, você está provocando um aborto. Isso está claro, isso é a bula no inglês, certo? A bula traduzida para o português é dessa forma: os hormônios contidos em IAs previnem a gravidez por meio de diversos mecanismos. Diversos, mas ele não fala quais. Sendo que os principais são a inibição da ovulação, que não é abortiva, e alterações do muco cervical, que também não é abortiva. Por que eles ocultam a questão do endométrio? Porque isso poderia ser utilizado contra eles, num país que o aborto é ilegal. Mas para nós, que temos a mentalidade cristã, que acreditamos no que Deus diz, nós estamos tomando o mesmo medicamento. Só estamos lendo algo que não estamos lendo algo, na verdade, porque está oculto para nós. Isabela, com licença, deixa eu silenciar todos, porque tem uma pessoa que eu não estou conseguindo silenciar, e aí eu silenciando todos, aí você pode ligar o seu. Uhum. Pronto, pode ser agora. Isso. Então, para nós, né, brasileiras, eu não sei de fato, porque eu não consegui ter acesso à bula de Portugal, mas eu peguei medicamentos que eu sei que aí são utilizados também. O Yasmin é utilizado aí, o Diane é utilizado aí, então é a mesma medicação. Não sei de fato a bula, porque quando você faz a pesquisa no Google, aparece a do Brasil. Mas eu peguei a bula também do Diane 35, que é um anticoncepcional, às vezes utilizado, muitas vezes utilizado mais para a questão de tratamento de distúrbio hormonal, como é o caso do ovário policístico, até tratamento para acne, mas ele não deixa de ser um anticoncepcional. E se você é casada, você tem relacionamento sexual e você faz uso desse remédio também para a prevenção da gravidez, você também pode estar provocando abortos ocultos, porque na bula dele diz o seguinte: o Diane 35 possui as mesmas propriedades dos contraceptivos orais, ou seja, de todos os outros. Quando o Diane 35 é tomado corretamente, sem esquecimento de tomada de drágeas, a probabilidade de engravidar é muito pequena. Portanto, o uso concomitante de outros contraceptivos hormonais não é necessário. Para você ver, né, os próprios anticoncepcionais, eles já usam essa questão da probabilidade, porque há falhas. Eu conheço várias pessoas que engravidaram tomando medicamento, mas várias também abortaram e não souberam que abortaram. Essa é a questão. A gente sabe quando engravida, porque a gente viu o resultado, mas a gente não sabe quando aborta. Pode passar.
E aí você me pergunta, mas e o DIU? O DIU nada mais é do que um aparelhinho pequenininho que vai ser colocado. Existem dois tipos de DIU, na verdade. O DIU de cobre e o DIU hormonal. O DIU de cobre, ele vai ser colocado dentro do útero, como vocês veem aí na figura, em forma de T, e ele vai funcionar como um corpo estranho dentro do seu útero. Então, aquele útero, como Bianca falou, que era para estar fofinho, irrigado, pronto para receber o óvulo que foi fecundado, ele não vai estar mais assim. Ele vai estar um útero com um corpo estranho ali dentro. Ele vai estar um útero que está sendo agredido por um corpo estranho. Então, ainda que um espermatozoide sagaz, como a própria Bianca falou, consiga alcançar o óvulo, ele não vai conseguir nidar, porque existe um corpo estranho impedindo ali a nidação de um bebezinho que já foi fecundado. E o DIU hormonal, além de se comportar também como um corpo estranho, ele vai aumentar as chances do aborto, porque ele vai estar também liberando os hormônios que o anticoncepcional libera ali naquela região, para tornar o endométrio ainda mais hostil para que esse bebê se implante. Então, o DIU, ele é ainda mais direto ao ponto. Se o anticoncepcional tinha aquela questão da inibição da ovulação, da mudança do muco, o DIU ele vai direto ao ponto, ele foca realmente no endométrio. É no endométrio que ele está, é no útero que ele está, e ele vai ser um impedimento para que o bebezinho nide na parede do endométrio. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês a bula do que o próprio DIU, é o DIU Mirena, no caso, que é muito difundido aqui e é dado de graça nos postos de saúde, é uma campanha, na verdade, para que as mulheres usem. Diz o seguinte: Mirena previne a gravidez através do controle do desenvolvimento da camada de revestimento do útero, ou seja, vai direto ao ponto. Ele altera a camada do útero, o endométrio, de forma que esta não fique suficientemente espessa para possibilitar a gravidez, além de promover o espessamento do muco normal do canal cervical. Então, assim, não tem nem o que questionar. Aqui está bem claro, bem nítido, que está que está agindo realmente no lugar onde era para o bebezinho estar, onde era para ele se desenvolver. Existe um aparelho ali para expulsar o bebê, para não deixar ele fixar. Eu queria pedir só um minuto, porque está tendo interferência na sua fala. O microfone da Flávia Silveira está ligado, precisa desligar. Quem tiver, por favor, com o microfone ligado, desliga enquanto as oratoras estão a falar, senão eu vou ter que tirar do ambiente para não interferir na palestra. Obrigada, Isabela, por continuar. Pronto, pode prosseguir. Pode passar o slide agora. Ok. Pronto. Aqui? Agora é o Dália. Isso. Boa tarde. Então, meninas, estão me ouvindo, né? Sim, bem. Ótimo. Então, continuando, né? Nós temos outros métodos também conhecidos, né? Que dois tipos, são duas classes que já foi falada, que estão aí, que são os métodos comportamentais e os métodos de barreira. A nossa intenção, como as meninas já disseram, a gente não vai explicar detalhadamente o que você deve fazer para utilizar esses métodos, mas é para que vocês conheçam um pouquinho como eles agem, né? Então, os métodos comportamentais, vamos começar por eles, né? Ele é uma observação dos sinais e sintomas que caracterizam as diversas fases do nosso ciclo menstrual, com, consequentemente, abstinência sexual periódica, né? Por exemplo, uma observação: mulheres com ciclos muito curtos ou muito longos, elas não devem usar esse tipo de método, né? Porque há uma grande chance de falha. E, assim, considerando também que o tempo médio de vida de um espermatozoide dentro do trato genital feminino é de em torno de 72 horas, né? E o óvulo, ele possui uma vida de 48 horas, então,
é um método, são métodos que você pode se abster, abster por mais ou menos 3 dias ou 4 dias antes da presumida data da ovulação, né? Então, assim, vou explicar alguns para vocês conhecerem. É o método Ogino-Naus, que a gente chama de, é mais conhecido como a tabelinha, em alguns casos, dia padrão, ritmo, esses são alguns nomes, não é? Você, para usar esse método, você precisa primeiro fazer uma observação de pelo menos 6 meses, né, anotando bem direitinho qual seria o dia da sua ovulação, né, e depois a gente vai calcular, fazer uma continha com a diferença daqueles dias do período, né, do ciclo mais curto, do ciclo mais longo, e para poder fazer. Então, assim, é um método baseado que você tem que observar bastante o seu corpo, você precisa se conhecer. O método da temperatura corporal basal, como está em cima, né? Toda vez que acontece a ovulação, nós temos um aumento da temperatura, né? Aumento dos níveis de progesterona, que vai aumentar um pouquinho aquela temperatura. Então, é um método simples, que consiste de você ter um termômetro para você aferir a sua temperatura sempre pela manhã e observar esse determinado aumento para saber exatamente quando que você vai estar no seu período fértil, digamos assim, né, na sua ovulação. Um outro método também é o muco cervical, ou chamado de Billings também. Nós produzimos um muco, né, que as meninas já falaram aí, Bianca já falou bastante, Isabela, um muco cervical, não é, que influenciado pelos hormônios, ela vai mudar as características ao longo do ciclo menstrual. Então, você vai observar isso, né? No começo, na primeira fase, o muco é imperceptível, você nem percebe. Quando a mulher começa a perceber, ele já é mais espesso, pegajoso, e aí você vai começar a verificar como que está esse muco. Na fase do nosso período fértil, esse muco, como Bianca já falou, ele vai estar bem elástico, bem viscoso, a gente diz como uma clara de ovo, certo? Fica bem fluido. Então, esse é um período que você vai observar. O método sintotérmico, que é outro aí, ela é uma combinação dos dois métodos, né? Da temperatura basal e do muco cervical. É como se fosse assim, para ter mais força, né? Para ser um método mais potente, digamos assim. E você pode também associar a questões de que muitas vezes tem mulheres que dizem assim, eita, eu estou com uma dor aqui assim, eu acho que eu estou ovulando, né? Sente aquela dorzinha da ovulação. Outro método chamado de ejaculação extravaginal, que é conhecido também como coito interrompido, também tem esse nome. Ou seja, é quando o homem não ejacula no canal vaginal. Mas isso não é um método, digamos assim, que não é para você ficar usando ele permanentemente ou continuamente, não é saudável, né? Gera ansiedade, gera uma série de coisas. É mais assim, em algum momento que você percebeu que estaria naquele período, mas não é muito indicado, né? E tem esse outro método aí, o último, né, que é um medidor portátil de hormônio luteinizante, ou seja, ele é um método bom, mas aqui no Brasil ele não é muito acessível, ele é caro, digamos assim, né, mas ele é de muito fácil manejo. Você consegue identificar através dele o seu período fértil. Ele vem uma fitinha que você faz, bota a fitinha, ele é como se fosse
aqueles aparelhozinhos que a gente vê, faz teste de gravidez. É como aquilo. A diferença é, você faz do mesmo jeito, faz o xixi naquela fitinha, coloca lá e ele vai informar. Mas, como eu disse a vocês, não é um método muito barato, né? Aqui no Brasil, eu estou dizendo, não sei aí em Portugal. E os outros métodos, a outra classe de métodos são os métodos de barreira. Por quê? Barreira é o que possui um mecanismo de ação, né, que vai fazer uma interposição através de uma barreira que pode ser mecânica ou uma barreira química, que vai impedir que esse espermatozoide vá lá caminhando e chegue até e faça todo o percurso dele para se implantar no endométrio. Então, esse é um método de barreira. Quais são esses métodos de barreira, né? Temos mais conhecido, eu acho, pelo menos aqui, é o preservativo masculino, né? Existem alguns inconvenientes, porque a grande maioria dos mais acessíveis são feitos de látex, então algumas pessoas têm alergia, então já é um impedimento, mas existem também o que é feito de poliuretano, que é mais caro, mas funciona, né? Da mesma maneira tem o preservativo masculino, desculpa, o preservativo feminino. O masculino, ele precisa ser utilizado exatamente na hora do ato sexual, anterior, né? E já o preservativo feminino, não, você pode colocar antes, certo? Você pode colocar até 8 horas, é mais tranquilo, né? Espermicidas, são substâncias químicas geleias, gelatinas, espumas, que você utiliza para também impedir que o espermatozoide fique vivo, né? Diafragma também é um outro método, é uma borracha, é um dispositivo, assim, flexível, que geralmente ele tem um látex e um siliconezinho, então algumas pessoas também não podem utilizar, mas você pode usar junto com ele algum espermicida também. Só que o diafragma, ele precisa ser colocado pelo médico, né, ou pelo profissional, que é necessário, existem uma medida, umas medições, então, assim, você não tem que ter um apoio em relação a isso também. O capuz cervical também é assim, é praticamente a mesma ideia do diafragma, né, e é colocado lá também, assim como essa esponja. Essa esponja no Brasil nós não temos, ele é importado ainda, não é bem utilizado entre nós. Então, esses são os métodos que a gente chama de métodos de barreira, né, e os métodos de comportamentais. Eu pergunto a vocês, então, diante disso tudo, pode passar o slide, Sibeli. Diante disso tudo, será que nós podemos, como cristãs, estou falando as cristãs, né, as protestantes, nós podemos usar métodos anticoncepcionais, né? Será que a gente pode fazer o controle da natalidade? Será que a gente pode? Eu vou responder essa pergunta, mas antes de respondê-la, eu queria convidar vocês para a gente ler esse texto da Palavra de Deus, que fica em Êxodo, Sibeli postou aí, começando do capítulo 1, certo? São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, e cada um entrou com a sua família. Aí o verso 2, o verso 3, ele está falando os nomes, o verso 4 também. Então, no 5, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. E José faleceu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram,
e grandemente se fortaleceu, de maneira que a terra encheu deles. Entrementes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Hoje em dia, a gente diria que essa astúcia colocada entre o povo de Deus é o quê? É o DIU, são os comprimidos que eles manipulam a linguagem. Isso é o que os inimigos do povo de Deus estão fazendo contra nós. Mas lá naquela época, olha o que ele fez. Puseram sobre ele feitores de obras, eu estou no versículo 11, feitores de obras com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas veja só que interessante, o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviram. Eu não estou vendo direito, mas continua ainda aí os versículos? Sim, né? Então o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sidrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem à parteira e o povo aumentou e se tornaram muito fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Assim, Deus. Gente, a gente não pode imaginar que época era aquela, o quão difícil era para o povo de Deus naquela época, para eles terem filhos. Faraó aumentou a carga de trabalho deles, dobrou. Mas os homens, quando chegavam em casa, eles não chegavam em casa dizendo como os homens hoje: estou muito cansado, vou me deitar, ninguém fala comigo. Não. Eles iam fazer menino, eles estavam lá comparecendo, quanto mais as aflições vinham, mais eles se multiplicavam. E hoje em dia a gente vê uma geração de homens e de meninos que, assim, se cansam facilmente, né? Não tem aquela disposição, muitos problemas, qualquer probleminha é resolvido com o simples fato de não querer ter filhos. Porque o mundo hoje está muito estranho, porque a pandemia, né? Agora a gente pode usar a pandemia, porque também o que mais? O meu salário é baixo, eu não consigo sustentar uma casa, uma família. E eles eram escravos, gente, eles eram escravos. Eles não ganhavam nada, às vezes não tinham nem o que comer. E Deus abençoou. Então, qual é a pergunta que eu queria deixar aqui? Qual é a motivação que está no seu coração para você não querer ter filhos? Você tem que fazer essa pergunta para você. É um motivo piedoso? É um motivo que eu quero agradar a Deus? Se você conseguir responder isso positivamente, ok. Mas se não for,
é um pecado contra Deus, né? Mas, assim, voltando agora àquela pergunta que eu fiz no início, né? O cristão, ele pode usar o controle de natalidade? Sim, eu respondo que sim, com aquela mesma intenção do coração. É um motivo justo, é um motivo piedoso? Sim. Muitas vezes, nós não temos parto normal, nós temos parto cesárea, né? E nós reconhecemos que uma mulher que tem um parto cesárea, ela precisa ter um intervalo entre os partos. Não é saudável para o seu organismo que ela esteja tendo todo ano um filho. Não é aconselhado isso. Algumas vezes a gente conhece algumas pessoas que tiveram 2 cesarianas, cada uma no ano, mas assim, a chance de você ter um parto prematuro, né, ou de você ter complicações, ela existe. Então, assim, a gente precisa se organizar em torno disso. E como é que a gente vai se organizar? Nós podemos nos organizar através desses últimos métodos que a gente explicou, né, porque eles não vão ser abortivos, né, com os métodos comportamentais, com os métodos de barreira ou associando. Então, existe uma série de coisas. E, assim, não existe. É uma questão de saúde, né? Então, assim, de saúde e a intenção do seu coração. E hoje em dia, né, existe uma separação muito forte entre sexo e procriação, né? Talvez seja uma das coisas mais importantes e as marcas mais definidoras da nossa era. Então, assim, essa percepção está se alastrando entre os evangélicos mesmo, né? E isso tem provocado uma verdadeira explosão com relação a isso, né? Muitos evangélicos hoje receberam essas tecnologias, né, anticoncepção, de anticoncepção, assim, louvando de maneira como uma bênção, como se fosse uma bênção. Da mesma maneira que surgiu a penicilina e o mundo aplaudiu, hoje muitos de nós, vê essa questão do DIU e dos comprimidos com louvor. Mas hoje, após esse estudo, não estou dizendo isso para que as mulheres que utilizam ou utilizaram sintam-se culpadas, não é esse o nosso objetivo de maneira nenhuma. O nosso objetivo aqui é apenas esclarecer porque todas nós, tanto eu, quanto Belinha, quanto Bianca, utilizamos desse método porque não conhecíamos. E hoje nós conhecemos. Então, assim, que vocês possam pensar, que vocês possam refletir sobre tudo que a gente falou. O que a gente está falando aqui não é achismo, é científico. Nós temos estudos científicos que comprovam a maneira de eficácia tanto do DIU quanto dos comprimidos. Isso é provado cientificamente. Então, que vocês reflitam, né, e com relação a isso, sobre essa questão, sobre a intenção do nosso coração. E assim, também não é, hoje também está sendo crescente um grande número de evangélicos que está repensando o assunto do controle de natalidade devido à evolução do aborto, né? O aborto é uma coisa que deixa a gente bem chocada. Então, a realidade deste aborto forçou, por sua vez, para que a gente abrisse a mente para isso, que foi o caso da gente, quando a gente começou a pensar sobre isso, né? Então, assim, ao afirmarmos que a vida humana deve ser reconhecida e protegida desde o momento da concepção, os protestantes reconhecem o DIU como abortivo e também nós rejeitamos qualquer controle de natalidade com o objetivo ou resultado abortivo. E essa mesma ideia estamos lançando também agora sobre a pílula, sobre os comprimidos, né? Então, como é que nós deveríamos pensar sobre a questão do controle de natalidade? Como? Primeiro,
Devemos começar com uma rejeição da mentalidade que vê a gravidez e filhos como imposições a serem evitadas, em vez de serem presentes a serem recebidos. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos, é um presente que Deus nos dá. E como nós vamos dizer não para um presente que o Senhor quer nos dar? O Senhor está querendo lhe dar um presente maravilhoso, mas você diz, eu não quero esse presente, ele não é bom. Então, nós, protestantes, precisamos ter isso na nossa mente, mudar a nossa perspectiva, né? E a segunda coisa, precisamos também afirmar que Deus nos deu o dom do sexo para vários propósitos, dentro do matrimônio, claro, né? E o matrimônio representa uma perfeita rede de presentes e dividimos divinos, que significa no prazer e na procriação. O sexo foi feito para ser aproveitado dentro do casamento, né? Então, assim, a gente não pode dissociar essa visão do prazer e da procriação. Ele foi um presente de Deus para você desfrutar no casamento. Um outro ponto também muito importante. Ok. Pode continuar, obrigada, Eudana. Ok. Então, com vista disso tudo, casais evangélicos, cristãos, protestantes, digamos assim, né, podem, às vezes, escolher usar métodos contraceptivos para que possam planejar suas famílias e desfrutar do prazer do leito matrimonial. O casal deve considerar todos esses assuntos e estar aberto à dádiva dos filhos. É aquilo que eu falei. Existe um motivo piedoso, existe um motivo, né, de justo, que você não pode ter filho naquele momento. Então, de acordo com aqueles... Existem outras situações, eu só dei um exemplo aqui de, por exemplo, uma cesariana, mas existem outras situações particulares na vida do casal que, por este momento, por essa situação, ele pode planejar a gravidez. É isso que eu estou querendo dizer, né? E a gente deve se assegurar de que esses métodos são realmente anticoncepcionais, como bem disse Bianca, né? E não pós-concepcionais, né? Já que algumas metodologias a gente sabe que elas não impedem o espermatozoide de conseguir encontrar com o óvulo e ser fecundado. Então, a gente tem que ter bem certeza desse método que escolhemos. Portanto, minha gente, os cristãos, eles devem fazer uso cuidadoso e apropriado do planejamento familiar, mas nunca deve deixar que nós sejamos tomados pela mentalidade contraceptiva, que é o que o mundo diz. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós cristãos, nós não podemos ter essa mentalidade contraceptiva, certo? A Bíblia também não diz que você tem que ter 8, 9, 10 filhos, não é isso, né? Não é desse jeito, não existe um mandamento. Ele disse, crescei e multiplicai. Então, assim, esse é o mandamento do Senhor, que a gente tem que obedecer e fazer, né? E receber esse presente de Deus. Então, que cada uma de nós avalie nosso coração, a nossa intenção com relação a receber esse presente de Deus. Era isso que a gente tinha para dizer, que Deus use essa palestra para mudar o que tem que ser mudado, que vocês possam receber de bom grado, pensar, tá certo? Que Deus nos abençoe. Cibele vai fazer uma parte agora com perguntas, se alguém tiver, a gente está aberta para responder. Obrigada. Muito bem.
Então, deixa eu parar aqui de partilhar e voltar aqui para aparecer. Ok. Muito bem. Muito obrigada às três. Foi maravilhoso. Já tem aqui uns feedbacks. Juliana, Andresa. Sim, nós vamos gravar. Está gravando. Na verdade, estávamos a gravar e alguém desligou a gravação e eu tive que retornar. Mas está sendo gravado desde o princípio. Agora, eu acho que a riqueza também vai ser agora esse pequeno debate, né? Pequena conversa pós palestra, né? Porque temos ainda 40 minutos mais ou menos para a gente poder fazer, caso alguém tenha alguma pergunta. Quem esteve desde o princípio viu a parte científica também, para que pudesse entender um pouco como se processa, né, a concepção e, a partir daí, perceber que o aborto, muitas vezes, alguém está com o microfone ligado, que está dando interferência, Evaldo Sega, deixa eu desligar aqui. Pronto, então, na parte científica, nós tivemos aí um esclarecimento, eu mesmo não entendia e achava que, não, tomar a pílula não estava matando ninguém, muito pelo contrário, mas está porque está fazendo um impedimento, né, de que o bebê cresça, pelo que eu entendi, não é? Bom, eu queria abrir agora para o Val começar essa série de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique à vontade para pôr a mãozinha, e a partir da mãozinha a gente vai dando a palavra para a gente poder ter uma ordem aqui. Ok, estão me ouvindo? Sim, Val. Ok, eu até coloquei uma pergunta aqui já na sala de bate-papo, e eu não sei qual das meninas aí poderia nos responder, mas é o seguinte: muitos anticoncepcionais, eles inibem a ovulação, né? Inclusive, paramos de menstruar. E pergunto, nesse caso, esses seriam considerados anticoncepcionais não abortivos? Pronto, eu vou te responder. Eu vou corrigir um pouquinho a pergunta, né? Muitos anticoncepcionais inibem a ovulação. Na verdade, todos têm esse mecanismo de inibir a ovulação. A questão é que não são 100% eficazes nessa ação dele. Então, ele vai, vou chutar um número, tá bom? Não é esse, mas só para dar o exemplo. Vamos dizer que 90% dos seus ciclos, ele consegue inibir a ovulação. Então, perfeito, você não menstruou, não gerou óvulo, né, não ovulou e não vai ter a chance de fecundar. Agora, eu já até esqueci a porcentagem que eu dei, foi 90%, né? Então, os outros 10% do seu ciclo, ele não vai ser eficaz em inibir a ovulação, então você vai ovular. E como eu falei, se tiver um espertinho de um espermatozoide que consiga subir a barreira e encontrar com ele, pode haver a fecundação, e aí ele vai cair naquele endométrio péssimo e árido, que não vai permitir com que ele se desenvolva e vai acabar gerando um aborto. Então, no caso, todos os anticoncepcionais hormonais, que são as pílulas, eles têm essa função de inibir a ovulação, só que ele não inibe em todas as vezes, em todos os ciclos, então sempre vai existir a possibilidade de gerar um aborto oculto, um aborto que a gente não sabe que está acontecendo, porque a mulher só sabe que está tomando o remédio, está tendo relação e não está engravidando. Mas, na verdade, ali por trás está acontecendo o aborto em alguns casos, não são em todos, né? Porque na maioria ele vai conseguir inibir a ovulação, mas vão ter aqueles ciclos em que ele não vai conseguir inibir. Não sei se eu fui clara. Colocaram aqui também, mas, por exemplo, o DIU hormonal pode inibir a menstruação, mas o DIU é mais abortivo. Como explica? Tem os dois DIUs, como a Isabela colocou, né? Tem o DIU de cobre, que ele age basicamente como um corpo estranho, então ele fica agredindo ali a parede do útero e tornando aquele útero ruim de se estabelecer e se desenvolver. Já o DIU hormonal, ele, além de agir como um corpo estranho, então, além de ele ficar agredindo ali a parede do útero, ele soma isso aqueles mecanismos que eu falei das pílulas. Ele tenta inibir a ovulação, mas não consegue 100% das vezes. Ele mexe com o muco cervical, tornando ele mais espesso. Então, ele meio que se associa com os mecanismos dos métodos hormonais da pílula, e inibe menstruação, lógico, mas a ovulação nem sempre ele vai inibir.
Muito obrigada, respondeu muito bem. Assim, ficou esse pedacinho de dúvida, né, que para mim, pelo menos, durante a palestra, mas eu queria fazer mais uma pergunta nesse sentido, né? Veja bem, no caso, quando uma mulher ela tem a síndrome do ovário policístico, então, por indicação médica, ela vai utilizar o anticoncepcional, né, para tratamento. Como é que se procede? Como é que você poderia me falar acerca disso? Devo tomar, não devo tomar para um tratamento específico de saúde? Pronto, nesse caso, primeiro que não existe só o anticoncepcional como um tratamento para a síndrome do ovário policístico. Ele é o principal e ele é o mais utilizado e geralmente é o primeiro que os médicos passam, mas ele não é a nossa única opção de tratamento. As outras opções, eu diria assim, que o anticoncepcional é a opção mais usada porque ela é a mais prática. Tipo assim, você vai usar a sua pílula e vai ter uma certa melhora dos seus sintomas, né? Mas ele está tratando os sintomas, ele não cura a síndrome do ovário policístico. Se você parar de tomar as medicações, você retorna com os sintomas. E os outros tratamentos, eles são mais difíceis e mais chatos, porque envolvem mudança dos hábitos de vida. Então, envolve alimentação, envolve exercício físico e tem outras medicações também, além de anticoncepcionais, outras medicações que auxiliam no tratamento da síndrome do ovário policístico. Mas, se você não conseguir, por exemplo, optar, lógico que o relacionamento do médico e o paciente é muito importante nesse momento. Tem médico que é muito incisivo. Ele, não, só faço esse tratamento, você tem que aceitar esse tratamento e acabou. Mas você pode demonstrar que você não tem interesse nesse tratamento em específico e perguntar se existem outras formas de tratar. E ele precisa ouvir isso, porque faz parte do relacionamento. Você tem que explicar, aconselhar, e o paciente tem que entender e, de acordo com a visão de mundo dele, optar pelos tratamentos que você colocar. Então, se você acabar não conseguindo optar por outros métodos e acabar tendo que usar o método anticoncepcional, uma alternativa seria, associado a esse método anticoncepcional, você fazer o uso do mecanismo de barreira, de uma camisinha, de um diafragma. Por quê? Se você usa o método de barreira, ele tapa, né? Ele é uma barreira, literalmente. Então, ele vai tapar ali o seu colo uterino e não vai ter espertinho que seja que consiga atravessar de espermatozoide. Então, nunca vai gerar a fecundação. Por mais que você ovule, porque o anticoncepcional não foi efetivo o suficiente, o espermatozoide não sobe, porque tem um método de barreira ali entremeando. Então, não vai ter fecundação e, por conseguinte, não vai gerar um aborto. Então, se você realmente precisar utilizar um método anticoncepcional durante aquele momento para tratamento, naquele momento específico do tratamento, você associa com um método de barreira. Mais alguma pergunta, Val? Ou alguém que queira também perguntar, fica à vontade. Cibele? Cibele? Sim, Eudália? Existe uma experiência que foi feita com umas macacas, e eu vou pedir para a Belinha contar, porque é bem na parte dos anticoncepcionais mesmo, orais, né, hormonais. Aí Belinha sabe dessa experiência que foi realizada, eu vou pedir para ela contar, só para vocês terem uma ideia. Como eu disse a vocês, tudo que a gente está falando é ciência, cientificamente provado, né? Então, Belinha, conta para a gente aquela experiência, por favor. Eu vou contar e em seguida a Marcela quer fazer uma pergunta. Aí ela já pode ligar o microfone quando terminar. Então, essa experiência foi uma experiência científica feita com macacos e macacas, né? Macacos do sexo masculino e feminino. E essa experiência foi até contada numa live que a própria autora do livro que a gente leu, ela citou. E eu achei interessante trazer, porque cientistas, estudando a questão do efeito colateral que
que um anticoncepcional causa no nosso corpo, eles administraram anticoncepcionais para um grupo de macacas. Na verdade, eles começaram a administrar aos poucos. Eles colocaram os macacos distantes das macacas, e aí colocaram juntos, e eles tiveram um relacionamento sexual normal. Os macacos estavam interessados pelas macacas. E então, eles pegaram uma macaca dessa e administraram um anticoncepcional nela. E os macacos tiveram relacionamento com todas, menos com que havia sido administrado o anticoncepcional. E em seguida eles deram a segunda, e aí eles tiveram relacionamento com todas, menos com essas duas, e em seguida com a terceira, e assim por diante, até que eles administraram a todas aquelas macacas, e colocaram juntos, no período de acasalamento, óbvio. E eles começaram a se relacionar entre si. Os macacos, eles procuraram os próprios macacos do próprio sexo. Então, assim, não é algo criado, não é algo inventado, é algo experimentado ao longo do tempo. O efeito colateral, o efeito que essa medicação causa no nosso corpo é algo, de fato, para mudar e alterar a forma normal para a qual nós fomos criadas. Porque, assim, é muito simples você chegar num médico e dizer, eu sofro de muita cólica. O que é que o senhor tem para me dar? Ele vai lhe dar um anticoncepcional. Ele não vai lhe dar outra coisa. Ele não vai lhe dar um analgésico para Eu sofro de muita TPM, doutor. Eu fico muito irritada na época que eu tô para menstruar. Ele vai lhe dar um anticoncepcional. Então, assim, o anticoncepcional, ele está sendo visto como algo banal nos dias de hoje. Ele é a primeira escolha para qualquer problema que a mulher apresente hoje no consultório ginecológico. E a gente não está percebendo que por trás disso existe muita coisa. Inclusive, não só aqueles efeitos colaterais que eu falei lá no começo, de trombose, depressão, seja lá o que for. Inclusive os próprios abortos ocultos. Porque é muito fácil a gente se apegar a esses 90% que a Caixa do Anticoncepcional diz que ele garante. Eu te garanto 90% de que você não vai engravidar. Mas e os outros 10%? Será que essa gravidez vai vingar? Será que essa gravidez vai se desenvolver? Ou tudo bem para você se ela não se desenvolver? Então, assim, é a questão da motivação do nosso coração mesmo. E por que a gente quer tanto se livrar da TPM, da cólica, dos efeitos das espinhas? Por que a gente quer tanto se livrar daquilo, da forma como nós fomos criadas? Essa é a questão. Ou por que a gente busca sempre a primeira escolha, o anticoncepcional? Não busca outras escolhas. A gente está cansado de ver a questão da alimentação, a questão daquilo que a gente tem ingerido, da prática de exercício, só que a gente sempre vai buscar o mais fácil, a gente sempre vai buscar a escolha mais fácil, porque é mais difícil a gente mudar nossa alimentação, é mais difícil a gente se levantar da cama e fazer um exercício, é muito mais difícil a gente procurar esses outros métodos, então a gente vai escolher sempre o mais fácil, mas às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Muito bem, Marcela vai fazer a pergunta dela. E depois Regina, pela ordem. Tá. Boa tarde, gente. A todos vocês que estão participando, tem sido muito esclarecedor. E eu sei que o foco é questões de métodos contraceptivos. Eu gostaria de fazer um questionamento, até mesmo para que a gente entre aqui em discussão em relação ao ventre livre, que tem tudo a ver com o assunto, né? Mas saindo um pouco exatamente do foco. Mas é a questão de Gênesis, né, que diz que sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a pergunta fica, né, por que um casal tem que optar por não ter filhos? A Eudália, ela foi bastante clara em relação a essas questões em termos de ela citou, por exemplo, a cesariana, né? Existe aqui um tempo para que a mulher se recupere de determinada cirurgia e venha aqui a ter mais filhos. E também tem a questões. Assim, eu estou um pouco confusa para explicar o que está se passando, o que eu estou pensando nesse momento, mas
resumidamente discutir um pouquinho sobre a questão do ventre livre versus os métodos de barreira e comportamentais, visto que, em termos destes métodos, se no seu coração, a intenção do coração não diz respeito ao que Deus quer de nós e nos ordena, né, o que está em Gênesis, o que acontece? Você está querendo ter o controle da sua vida. Então, assim, às vezes eu escuto bastante em termos dessa questão do ventre livre, é que assim, eu sou muito jovem para ter filho. E na minha mente vem a questão do seguinte, e por que então casou jovem? E assim, eu sei que isso é uma coisa delicada, isso vai de casal para casal, realmente, mas eu gostaria de entrar um pouco nessa discussão e saber um pouco da opinião das minhas irmãs. Obrigada, gente. Certo. Marcela, né, Marcela? Seu nome, né? Isso. Isso. Então, assim, nós sabemos que muitas mulheres, há muito tempo, né? Muitas mulheres morreram de parto, né? Porque não existia o parto cesariana e elas não conseguiam ter um parto normal. Então, elas morriam. Morriam o bebê, morria a mãe, entendeu? Isso era uma coisa que aconteceu. E Deus nos deu a ciência, nos deu a sabedoria, para que a gente pudesse utilizar a ciência para o bem, né? Então, assim, por isso que eu deixei bem claro, né? Que, primeiro, você tem que fazer a pergunta para o seu coração. Eu estou evitando, mesmo com os métodos, digamos, aceitáveis. No meu coração, eu tenho um motivo piedoso para tal? Eu tenho um motivo piedoso? Entende? Porque, lembra que eu falei que na nossa geração mesmo, entre os próprios crentes, entre os próprios evangélicos, eles estavam fazendo muito essa distinção do sexo e a procriação. Eu casei só pelo prazer, mas nós não podemos fazer essa distinção, né? Deus nos deu, o sexo é um presente que Deus deu para os casados, para o prazer, sim, e também para a procriação. Mas, assim, a gente não pode colocar em risco a nossa própria vida, né? Porque entra seria até assim, a gente estava colocando em risco a nossa vida, se realmente, eu tenho amigas, veja, isso que eu estou colocando só para ficar claro, são exceções. A maioria de nós, podemos ter parto normal, podemos ter uma gravidez tranquila, a gente está falando aqui de exceções, e o que a gente não pode fazer, Marcela, é pegar as exceções para que elas virem regras, né? Então, quantas de nós têm um parto cesariana porque não quer ter dor, porque não quer, pode acontecer qualquer coisa. Não, muitas, muitas. E a gente está falando aqui de uma mulher que realmente não pode ter um parto normal, que realmente ela tem uma pressão tão alta que ela precisa passar praticamente a gravidez inteira internada numa UTI. Realmente a vida dela corre risco, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente tem muita tecnologia para cuidar dessas coisas. Ela vai tomar um antipertensivo, se for uma diabetes, ela vai tomar o remédio da diabetes. Eu não vou entrar em detalhes no que se faz, só para a pessoa entender. A gente tem muitas coisas que a gente pode lançar a mão disso, mas é sempre com aquela pergunta: a intenção que eu estou, nesse momento, planejando um próximo filho para daqui mais um tempo, é uma intenção pura, piedosa, verdadeira?
Então, assim, eu não quero é que a gente pegue essa exceção para fazer de regra, entende? Eu não sei se eu fui clara. Sim, foi bastante clara. Assim, é justamente o pensamento que eu tenho. E eu penso também, eu não sei se eu fui clara também a fazer a pergunta. Não, Isso é uma sim, coisa sim. que foi, isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque como é que eu vou explicar isso? Eu vejo muitas mulheres se abstendo de ter filhos por questões de sou nova, ou quero curtir meu casamento no início, porque, enfim, Quero comprar minha casa. 4 anos do meu casamento, quero comprar minha casa, quero viajar. Depois que meu marido for promovido, eu quero conhecer o mundo, quero morar em outro país. Então, tem muitos motivos. Exato. E era só isso que eu queria, assim, discutir, essa parte do ventre livre e versus essa visão que, ao meu ver, é cosmomundana, infelizmente, né, e pronto, e tá dentro das igrejas, e eu não sei se me coloquei bem, eu peço desculpa. Obrigada. Não. Com certeza, exatamente é isso, é para que, foi bom para salientar, para que nós não peguemos exceções para fazer de regra, né, são exceções, né, são exceções. Sim, visto que a saúde da mulher, ela estando em perfeitas condições, ok, está tudo bem, vamos ter filhos. E não estando, pronto, vamos preservar aquilo que, como Deus diz, o mais importante é a mulher, depois são os filhos, o mais importante é o marido e depois vem os filhos, para um para outro. E preservando a saúde da mulher, o próximo passo seria verificar a questão dos filhos, não é isso? Sim. Ok, vamos ouvir a Regina, para dar o espaço para todos fazerem suas colocações e questões. Boa tarde, obrigada, meninas amadas. Foi muito rico o conteúdo de vocês, obrigada pela disponibilidade. A minha dúvida, acho que entra um pouco nessa questão teológica também, de até que ponto os métodos comportamentais, porque os demais a gente já viu, né, que são em casos de exceções mesmo, mas, por exemplo, em relação ao controle familiar, pelo que eu entendi, né, o que eu entendi é assim, se não houver nenhuma contraindicação que leve em risco a vida da mulher, na verdade, ela usaria esse método, mesmo comportamental, assim, só por uma questão muito séria, porque, na verdade, ela não deveria nem usar esse método, né? Eu, pelo menos, entendi que deveria ser assim, ela só vai utilizar, se a intenção do meu coração é realmente eu estar obedecendo a palavra de Deus, então, eu casei, se eu não estou com a saúde em dia, se eu sou nova, não tenho por que eu estar protelando a vinda dos filhos, eu entendi dessa forma. E daí, nesse ponto, né, se for isso mesmo, nesse ponto, qual seria a orientação desse planejamento familiar? Seria, não, meu salário, eu estou trabalhando, estou com saúde, meu marido está com saúde, a gente tem o nosso cantinho, então, o que Deus mandar, amém. É isso. Amém. É isso. Veja só, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus é soberano. O Senhor é soberano. E, assim, a vida é um milagre, minha gente. A vida é um milagre de Deus. Vocês sabem quantos espermatozoides o homem libera? Milhões.
milhões de espermatozoides. Quantos conseguem chegar? Aquele umzinho. Então, assim, só o fato de você conseguir engravidar já é um milagre de Deus, né? Mas, assim, todas nós só vamos ter todos os filhos que Deus quer que a gente tenha. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas que tomam remédio? Eu conheço até uma senhora que já tinha feito laqueadura, que é um método, digamos, definitivo, que tinha cortado, operado lá, né? E ela engravidou. Então, assim, a gente só tem todos os filhos que Deus quer que a gente tenha. Essa é a verdade. Se Deus quiser que você tenha 9, você vai ter os 9. Se Deus quiser que você tenha 3, 4, 5, você terá. Porque Deus é soberano nisso tudo. E eu digo isso por mim mesma. Eu tive 4, perdi 1 e passei, acho que uns 2 anos para ter mais um filho. E eu não tive. Por que eu não tive? E eu tive todos os meus filhos normal. Aparentemente, eu não teria problema para engravidar, né? Mas eu não tive o outro filho. Então, assim, entra sempre, eu não estou dizendo aqui agora que cada um vai agora e eu não vou mais fazer nada. É uma questão, a gente não pode decidir isso sozinha. Isso tem que ser muito bem conversado com o seu esposo, porque muitos homens ainda não têm essa mentalidade. E você não vai assumir um risco, digamos assim, você não vai se rebelar nesse ponto sem estar de comum acordo com o seu esposo. Vocês têm que estar com o mesmo pensamento, estar junto. As mudanças, isso que vocês estão ouvindo, isso foi há pouco tempo, né? É tudo muito novo, então a gente não pode de maneira nenhuma, vamos dizer, entrar com os 4 pés no peito da pessoa, mas é através de muita oração. Você precisa conversar com o seu marido, ele precisa estar vocês precisam estar juntos nessa, entende? Porque se você acha que é de um jeito e o seu marido é de outro, já não vai dar certo. Então é aquela história, conversar, vamos orar. Qual é mais uma vez aquela pergunta, qual é o porquê, qual é o meu objetivo, por que eu não quero, é por um motivo justo, é por um motivo piedoso, então é sempre assim. Então, assim, não façam nada, minhas irmãs, sem combinar com o seu marido, vocês têm que estar juntas nessa, né? Vocês são um casal, vocês têm que estar juntos. Isso é uma coisa que, com certeza, é em oração, e que o Senhor também mude a mentalidade dos homens, porque pensem que não é só as mulheres que pensam isso, não, os maridos também pensam. Então, assim, é um trabalho conjunto. Eu gostaria de fazer... desculpa. Desculpa, era só para complementar também. Porque me veio uma questão na cabeça. Depois eu falo. Tá bom. Essa questão de que a Eudália falou que a gente só tem quantos filhos Deus quer, a gente vê isso ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é à toa que Deus nos deixa tantos exemplos de mulheres que eram estéreis e que ele tornou mãe, na verdade, e também a quem ele fechava a madre, não permitia mais ter filhos, porque é o Senhor que está no controle. A gente chama a palavra planejamento familiar, mas nada mais é do que planos humanos, são os nossos planos, mas não quer dizer que Deus não esteja sobre eles, Deus está sobre os nossos planos. Então, se você planeja a sua família achando que vai ser tudo do jeito que você planejou, você está enganada, seja tomando anticoncepcional ou não. Você pode estar aberto à gravidez e Deus nunca te dá filhos. Assim como você pode usar anticoncepcional a vida inteira e Deus fazer você engravidar, porque é Ele que está no controle. Pode falar, Bianca. Eu ia complementar exatamente com isso daí. Você foi perfeita na sua colocação.
E uma questão rapidinho. Nós confiamos em Deus para tantas coisas da nossa vida, mas achamos que nessa área do controle, Deus não é capaz de nos ajudar, né? Queremos fazer por nossa conta e risco. Bom, tem algumas perguntas aqui na lateral e tem uma mão levantada também, mas não tem o nome da pessoa, mas pode falar. Não, no meu caso, era essa dúvida que já foi esclarecida. No meu caso, eu não tinha essa informação, né? Eu já tive meus 3 filhos e meu marido é vasectomizado, então é mais para ter o conhecimento, né, dessas informações e poder compartilhar, né, quando houver oportunidade com outras pessoas, agora provavelmente com a minha nora, com outras pessoas do meu convívio, tá compartilhando esse conhecimento que eu estou adquirindo hoje. Muito bem, tem uma mãozinha levantada que não é a Regina, que não é a Regina, mas não tem o nome. Eu queria que pudesse falar. Isso, pronto, pode falar. Eu Zeruia. Tudo bem, meninas? Tudo Boa bem. tarde. Boa tarde. Eu participei aqui, gostei muito, fui convidada pela Valdecélia. Obrigada, Val, pelo convite. E eu observo que esse reflexo, né, o que o nome da conferência trouxe, a cultura contraceptiva, isso é o reflexo de uma coisa maior que tem acontecido. O humanismo, que a gente considera uma religião, né, que chegou com força total, trouxe nas músicas, na cultura, na arte, em tudo, a visão da procura da felicidade, que eu tenho que viver para mim mesma, né? Que nós temos que como finalidade de vida aqui nessa terra, buscar a felicidade. Isso entrou até na Constituição Americana, a busca da felicidade como um direito, né? E parece muito bonito, mas quando a gente confronta com a cosmovisão cristã, a gente vê que o nosso objetivo não é a busca da nossa felicidade, nosso objetivo é glorificar a Deus, né? E vemos isso pelos os próprios discípulos de Cristo, quantos morreram de formas terríveis, perseguidos. Olha a vida de Paulo. Paulo, será que ele passou a vida dele procurando, em busca da felicidade? Né? Me parece que essa visão confronta totalmente com o cristianismo que nós conhecemos, porque Deus nos chama para uma cruz, Deus nos chama para o sacrifício, Deus nos chama para o evangelismo e de por todo mundo. Então, o chamado do evangelho é um chamado para sair do nosso conforto e de viver para nós mesmos e de buscarmos um objetivo maior, que é um objetivo conformado à vontade de Deus e não a nossa. A nossa alegria, em última questão, é cumprir a vontade de Deus, né? Nos entregar essa vontade. Então, muito provavelmente, essa cultura contraceptiva, porque hoje, pelo menos as minhas amigas, né, que não querem ter filhos ou só querem ter no máximo 2, falam, dá muito trabalho, é muita noite em claro, tipo, me atrapalha o casamento, atrapalha viajar, atrapalha isso, né? Então, é muito assim, eu não quero me sacrificar, eu não quero me gastar. Quando, na verdade, não é só estar mais abertos para filhos, para ver, será que Deus realmente quer que eu só tenha 2? Porque hoje em dia ninguém mais questiona, né? A questão é pelo menos voltarmos a questionar por que essa cultura é tão antinatalista, que até dentro da igreja quem tem 3 filhos já pega, nossa, animado, né? Não sou animada, né? Essa é uma questão muito clara de que nós estamos vivendo para nós mesmos. Eu vejo que até para evangelizar está mais difícil. Para sair para evangelizar, as pessoas têm vergonha, as pessoas se perguntar aqui para cada um de nós, quem visitou as suas ruas evangelizando os vizinhos, muito poucos vão dizer, nossa, eu já evangelizei todos os meus vizinhos, as ruas próximas. Eu moro na mesma casa tem 20 anos, e tem vizinho que eu estou conhecendo agora, porque eu tenho uma bebê de 6 meses, e agora que eu passei na vizinhança com ela, porque eu não conhecia. Por quê? É um resultado de uma vida que eu vivia para mim mesma, não porque eu estou fazendo faculdade, não porque eu estou trabalhando, não porque eu chego em casa a tal hora, né?
Então, nós precisamos não só, eu acho que as mulheres ter conhecimento disso, como passarem aos seus maridos e às suas famílias e às suas igrejas, trazer esse debate para a comunidade, né? De que é perigoso para a saúde da mulher, a gente não deve receber de mão beijada. Eu tenho 35 anos, nunca passei de 55 quilos na minha vida, sempre fiz atividade física só na gestação, que eu cheguei a 68 quilos. E eu tive 2 pré-AVC, por causa de anticoncepcional, isquemias, que graças a Deus foram transitórias. Então, assim, nunca foi questionado isso, né? Simplesmente me foi receitado e eu achei o máximo tomar um anticoncepcional, estava tranquilo, tudo tranquilo. Então, assim, até quando não tem esse aspecto, mas se você pega uma pessoa que está inserida, ou o nosso esposo, ou alguém que esteja inserida nessa cultura de que vamos viver para nós mesmos, vai ser difícil essa pessoa entender, não, realmente, é importante a gente estar aberto para a vontade de Deus para ter filho. Sendo que em todos os outros aspectos da vida eu vivo para a minha própria vontade, né? Então nós precisamos trabalhar esse conceito também, com os nossos filhos, dizer, olha, nós temos dono, nosso dono é Cristo, e nós vivemos não é para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Se Cristo nos chamar ao sacrifício de ter uma vida mais árdua para criar 4 ou 5 filhos, nós devemos alegremente dizer sim, né? E não nos fechar porque envelhece, porque eu vou me gastar, né? Era essa a minha colocação. Muito bem, muito obrigada. A Maria Helena quer falar, nós só temos 10 minutos para encerrar na nossa conferência. Então, Maria Helena pediu a palavra. E também tem algumas questões aqui do lado, que eu não sei se já foram respondidas, né? O anel vaginal é usado como barreira ou liberta hormonas. O anel vaginal não é método de barreira, ele funciona pela liberação de hormônios. Bom, depois vocês podem olhar aí no chat e tentar responder o que está aqui na lateral. Mas vamos ouvir a Maria Helena. E no final eu queria ouvir também a Loiane, que tem essa experiência em relação a esse método natural, né, que está baseado no livro, né, da Bolsa dos Ocultos. É isso? Olá, boa tarde a todas. Agradecer às irmãs que nos trouxeram esta palestra, não é? E realmente acho que, enfim, né? já tenho 56, já não vou a tempo. Realmente, sem os métodos anticoncepcionais, o feminismo era algo impossível. Eu acho que todas nós percebemos isso, não é? Porque isto tem tudo a ver também com o tal liberalismo, não é? E a sexualidade sem regras. Fiquei sem palavras e vou deixar a Loiane falar porque é incrível a forma como a sociedade é moldada pelos mídias, pela medicina, entre aspas, entendo. Porque agora tudo tem estudos científicos, não é? Mas, na verdade, a vida começa quando eles quiserem. Quando lhes dá jeito que ela comece, não é? Era isso que eu queria dizer. E obrigada mais uma vez. Muito bem, obrigada, Helena. Loiane. Olá a todas, boa noite. Aqui já é noite. Meninas, obrigada pela palestra, foi muito bom. Eu sou usuária e sou instrutora também do método comportamental, do método de ovulação Billings. Eu conheci o método através de uma irmã da igreja em Lisboa também, evangélica também, né? E fiz o método aqui na instituição católica, e entretanto, depois eu e a Bruna, né, que foi para o Brasil, fizemos o processo do curso para virar instrutoras, para a gente acompanhar algumas mulheres aqui da nossa igreja. Como usuária do método e antes de ser instrutora, eu engravidei, né? Não mesmo usando o método, nós engravidamos, nós não tivemos o nosso bebê, mas tivemos, ele está no céu. Mas isso para dizer que quando a gente usa um método comportamental, assim como tudo na vida, que as coisas estão na mão de Deus, mas eu sei que o meu corpo
não está sendo bombardeado com hormônios que quando o bebê chegar lá, ele vai, né, ter um solo morto, né, um solo infrutífero, digamos assim, um solo cheio de dificuldades. Mas, para mim, para a nossa família, né, para mim e para o meu marido, nós conseguimos compreender que eu não sou fértil sozinha, né? Nós somos um casal, então a fertilidade é dos dois. Nós conseguimos compreender que é preciso ter um companheirismo maior, né? Para a gente compreender como que as coisas funcionam, então não deixar essa responsabilidade só em cima de mim, né? Na questão dos filhos, de quando ter, de quando não ter, né? E a gente viu que não é quando a gente quer, porque a gente engravidou mesmo usando o método para evitar, né? E depois de engravidado, né, da gente aceitar com a graça de Deus a nossa gestação, a nossa gravidez, a gente não conseguiu ter o bebê. Então a gente vê tudo ali a mão de Deus encaminhando e mostrando para a gente que não está no nosso controle, mas que os métodos comportamentais eles servem também para ajudar mulheres a compreender como que funciona o corpo delas para elas engravidarem, né? Eu vou acompanhar agora 2 pessoas que querem engravidar, que me procuraram porque querem engravidar. Então também tem a questão que a Eudália falou da ciência, né? A ciência vai evoluindo e essas coisas chegam para a gente como forma de acrescentar e de ajudar. Não é um método só para evitar filhos, mas é um método para as pessoas compreenderem que a fertilidade é dos dois, que a gente pode engravidar, que a gente pode melhorar o nosso organismo através da nossa alimentação, sem com isso ter que tomar medicação, que a gente cuidando do nosso corpo, da nossa vida espiritual, e Deus trata das outras coisas, isso acrescenta, né? O companheirismo do casal, ensina para o homem também que ele tem ali uma responsabilidade muito grande, que ele tem a participação, né? E envolve o homem, e isso eu acho que para a nossa mentalidade, né, humanista, que eu já não lembro quem foi que falou, mas que para a nossa mentalidade humanista faz a gente perceber que o homem precisa participar, né, que o casal faz parte do casal, todo o conceito, né, de ter filhos e tudo. Então, eu acho que é isso, faz com que a gente consiga diminuir, pelo menos, ou compreender que nós fomos ensinados numa mentalidade contraceptiva e que a gente vai aperfeiçoando. E para mim, né, para mim, para o meu marido, usar o método natural foi assim, um romper de barreiras em relação a isso, de saber o que é, o que nós podemos, o que nós devemos, o que nós não devemos, e o que vinha do mundo, o que não vinha do mundo. Então, muito bem. Nós temos 5 minutos para terminar, nós vamos ser fiéis também no término, em relação ao horário, então eu vou pedir que a Bianca, a Isabela e a Eudália dê suas palavras finais em 5 minutos, distribuído pelas 3. Tá bem? Eu vou começar só para poder responder logo a pergunta. Eu respondi no chat, mas não sei se todas puderam ver. A pergunta era se o anel vaginal ele é usado como barreira ou se ele libera hormônios. O anel vaginal não é um mecanismo de barreira, não é um método de barreira. Ele funciona justamente pela liberação de hormônios. Tá certo? Muito bem. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre de muito crescimento, não só para vocês, né, mas para mim, principalmente. Eu fui agraciada com essa oportunidade, eu também não conhecia, é algo novo para mim. Então, e aquela questão, nosso objetivo não é trazer à tona um pecado, mas despertar a gente mesmo para pensar sobre essas questões, e eu me despertei após essa palestra, fui muito abençoada, e eu espero que vocês tenham sido também. Obrigada. Muito bem, obrigada, Bianca. Eu também queria agradecer a oportunidade, foi muito bom. Quando a Eudália falou, Igreja de Portugal, oba, Pastel de Belém. Eu já pensei no Pastel de Belém. Mas eu tô brincando, eu fiquei muito feliz mesmo. Deus, ele faz coisas, né, que a gente nem imagina, porque essa nossa discussão começou numa leitura de um livro, Poucas Mulheres da Igreja, e eu sei que é tudo vontade do Senhor, é plano do Senhor que vocês estejam aqui ouvindo, e Ele tem planos para a Igreja de Portugal também com tudo isso, e que nós estejamos abertos, né, ao planejamento do Senhor, mais do que ao nosso. Muito bem, Eudália.
Também queria agradecer. Queria dizer que foi fish, que foi giro, que foi tudo assim. Essas palavras portuguesas. Obrigadinho. E, assim, eu esqueci o nome da moça que falou por último. Loiane. Loiane, foi perfeito. É isso mesmo. Assim, a gente tem que estar aberto para deixar que Deus faça a vontade dele em nós, né? Nossa intenção é que nós vivamos em todas as áreas, inclusive nessa, para glorificar a Deus. É uma coisa nova e a minha oração é que o Senhor fale ao coração de vocês, que vocês procurem agradá-lo e também nessa área vocês irão agradá-lo. E foi um prazer esse bate-papo, que Deus possa nos abençoar. Bom, muito obrigada. Então, sim, Loiane? Desculpa, sim. Rapidinho, só para dizer que depois que eu e Bruna fizemos o método de ovulação Billings, o Samuel está a caminho, que a Bruna, nós engravidamos mais ou menos na mesma época, e que a Bruna está entrando em trabalho de parto hoje. É a Bruna que eu conheço, Marcos. Sibeli. Do Marcos. Eu conheço Bruna. Muito bem, estou aqui torcendo que se multiplique na igreja isso. Especialmente os meus. Bom. Amém! Amém! Vocês colocaram um texto no final, que eu vou ler aqui também, dentro da apresentação de vocês, que é Provérbios 3, 5-8, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Muito obrigada, então, a todos. Nós vamos, foi gravado, nós vamos disponibilizar dentro, né, de um grupo de mulheres que nós temos, mas também temos no canal do YouTube Conferências Mulheres Cristãs. Quem puder se inscrever nesse canal, vai estar lá também o vídeo tanto da apresentação inicial, como também das questões que foram feitas depois. É bastante longo, são 2 horas, mas aí vão vindo por parte, não é? Bom, e nós queremos também, eu estou ouvindo o retorno do meu som, porque eu acho que alguém ligou o microfone aí. Pronto. Bom, ok. Nós queremos também dizer que nós vamos dar continuidade a esse tema, não é? A ideia era a gente começar, como fizemos todos os anos, presencial, com um tema único e abordando várias igrejas aqui em Portugal, né? Normalmente íamos a 7 a 8 igrejas no país inteiro, de norte a sul. A ideia é que a gente também possa dar continuidade a este tema. E a Val, pode falar para a gente encerrar e dar uma deixa do que nós pretendemos futuro? Quero apresentar meu sobrinho neto primeiro. Estou aqui só me deliciando. Sim. Então, com a graça de Deus, nós já estamos com esse projeto há alguns anos aí em Portugal. Já está no e-mail aí a nova proposta para as conferências que nós mandamos a partir dessa conferência. Nós queremos dar continuidade nesse tema, tentando disseminar a cultura da bênção da maternidade, né, para que as mulheres cristãs, as servas de Deus, entendam seu papel como mães, como mulheres de Deus, cumprindo o propósito, produzindo muitos filhos da aliança para povoar a terra, né, e dar continuidade na igreja do Senhor. Então, nós contamos com as irmãs que estão aí nos assistindo, que nos acompanhem nesse projeto maravilhoso de estar disseminando a palavra de Deus, o Evangelho em Portugal. Muito obrigada, então, pela participação de todos. Mais uma vez, obrigada às oradoras que foram espetaculares, estou usando o termo daqui, espetacular. É verdade, Sibeli, eu nem falei isso, mas estão de parabéns as meninas maravilhosas, minha amiga Eudália. E também obrigada, Loiane, pela contribuição, tá bem? Vou parar a gravação. Se quiserem continuar a conversar entre si, sem muita formalidade, fiquem à vontade nesse canal, tá bem?